Boas noites a todos. Quero cumprimentar primeiro o nosso anfitrião, que nos recebe aqui em Albergaria, o Licínio Pimenta. Quero cumprimentar também o Presidente da Distrital, bem como todos os outros dirigentes e responsáveis do PSD aqui do Distrito de Aveiro, mas sobretudo cumprimentar todos que acham que realmente é importante olhar para o futuro e, algures durante este período, parar um bocadinho para refletir sobre o que se está a passar e sobre o que temos à nossa frente. Eu agradeço muito ao Dr. Manuel Rodrigues ter feito uma parte importante da avaliação das condições de partida, das oportunidades que nós estamos a perder e trazer um bocadinho ao conhecimento das pessoas o que é que está por trás das metas que são apresentadas pelo Governo neste orçamento. Eu gostaria agora de focar um aspecto diferente. Como devem ter reparado, nós estamos aqui a fazer umas jornadas que visam a consolidação, o crescimento e a coesão. E isso é muito significativo porque esse foi justamente o mote que nós utilizamos durante os 4 anos que estivemos no Governo. E todos os anos, quando apresentávamos um orçamento de Estado, percorríamos o país a explicar às pessoas o que é que íamos fazer, qual era a projeção que tínhamos para o futuro e um futuro que nós queríamos que fosse de crescimento e de coesão, mas que trouxesse também as soluções que nos permitiriam sair da crise que tínhamos herdado, de um resgate que tínhamos tido necessidade de gerir, diminuindo, portanto, as responsabilidades que estavam bem patentes num déficit orçamental enorme que recebemos, mais de 11%, foi o déficit em 2010, e como muito bem recordou o Dr. Manuel Rodrigues, corrigido de medidas extraordinárias, entregámos em 2015 um déficit na casa dos 3%. Foi, portanto, uma consolidação extraordinária aquela que conseguimos fazer. Mas foi uma consolidação que não pôs em causa nem a coesão nem o crescimento. Porquê? Porque para nós as questões orçamentais são instrumentos que nós utilizamos e manipulamos para chegar a objetivos maiores. Quando queremos meter as contas em ordem, é porque queremos crescer de uma forma sustentada, criar melhores oportunidades para todos, gerar um volume de emprego superior, ter uma economia com maior dinamismo. É por isso que queremos reduzir dívida e déficit. Ninguém vive com o supremo objetivo de controlar as contas. Controlar as contas é uma maneira de pormos as nossas empresas e a nossa economia a crescer. E isso é o que nos interessa. Hoje estamos na oposição e não queremos uma coisa diferente. Era por aqui que eu queria começar. Não é pelo facto de hoje estarmos na oposição que desejamos para o nosso país uma coisa diferente. Sabemos que ainda há contas para consolidar. Nós passámos o déficit de 11% para 3%, mas ainda há déficit. E o objetivo é que nós possamos, nos anos bons, ganhar para os anos maus e, portanto, ir fazendo que as nossas contas possam não ser negativas. E isso inspirará confiança na maior parte das pessoas. Há aqui, portanto, ainda um trabalho para fazer. Por isso é que nós nos candidatámos a um segundo mandato, a novos 4 anos, foi justamente porque havia ainda trabalho para fazer. Mas esse trabalho é um trabalho que nós queremos que seja partilhado por todos aqueles que acham que o país merece alguns sacrifícios em cada dia para que, no médio prazo e no futuro, possa ambicionar mais e possa realizar mais para as suas empresas, para os seus cidadãos, para as suas famílias. Se nos esforçarmos tanto enquanto estivemos no Governo
para atingir esses objetivos, estaríamos agora na oposição à espera de ver o contrário? Nós que tomamos tantas medidas difíceis, sem olhar às consequências eleitorais que daí podiam advir, portanto, que não andámos, como eu já disse noutras ocasiões, a governar para ver se salvávamos a nossa pele política, mas se conseguíamos resgatar o país e colocá-lo no caminho certo, agora que passamos à oposição, haveríamos de desejar o contrário? Para quê? Para um dia voltarmos ao governo em piores circunstâncias? Isso não faria sentido. O que faz sentido é manter os objetivos que tivemos nos últimos anos e adaptá-los, evidentemente, àquilo que estamos a viver agora. A segunda coisa que quero dizer é que isso não é incompatível com ser oposição. Cada um faz o seu papel. Hoje o Partido Socialista governa com o apoio do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e ocasionalmente de mais. Mas é importante saber que o PSD, estando na oposição, deve fazer o que os partidos na oposição devem fazer. Chamar a atenção para o que está mal. Não deixar nunca de apresentar a sua visão alternativa das coisas. É isso que os partidos fazem na oposição. Na oposição não se governa. Mas ser oposição não é desejar que as coisas corram mal. Vai um caminho muito longo e diferente entre chamar a atenção para o que não está bem ou ficar à espera que tudo acabe mal. Nós, por vezes, assistimos no debate público a uma caricatura destas matérias. E hoje, aqueles que no passado nunca nos ajudaram em coisa nenhuma para fazer o que era importante pelo nosso país, dizem que nós estamos à espera que tudo corra mal para podermos lucrar com isso. Deixem-me dizer-vos aqui, cara a cara esta noite, se há coisa que nós não queremos, é que coisa alguma corra mal para o nosso país. Esforçámos-nos muito para que tudo corresse bem, não faremos nada para que corra mal. Mas não podemos olhar para aquilo que vemos e ignorar o que está mal. E devemos dar o nosso contributo para que as coisas possam ficar melhor. O orçamento que hoje foi apresentado na semana passada pelo Governo e que esta semana, hoje, o Ministro das Finanças foi apresentar na Comissão Parlamentar, não é o orçamento de que nós precisávamos em Portugal. E porquê? Porque o orçamento que nós precisávamos em Portugal deveria trazer com ele uma estratégia de crescimento para o país. Como ficou patente, aquilo que o Governo consegue oferecer na sua melhor perspectiva, e nós sabemos como ela não é pessimista, antes pelo contrário, é uma perspectiva bastante otimista, o melhor que o Governo consegue projetar para o próximo ano é pior do que nós tivemos o ano passado. E reparem, nós no ano passado estávamos no segundo ano de retoma económica. Se tivéssemos continuado o nosso caminho, era suposto que em 2016 o crescimento tivesse sido maior do que em 2015. E porquê é que devia ser maior este ano do que foi o ano passado? Porque as condições eram mais favoráveis. Justamente, como aqui foi assinalado, países que enfrentam circunstâncias muito parecidas às nossas estão a crescer mais. Pior do que isso, o país para onde mais exportamos, que é a Espanha, está a crescer mais de 3 vezes o que nós crescemos. Isso devia nos beneficiar. Nós devíamos estar a crescer só por via do país para que mais exportamos estar a crescer acima da média da União Europeia. Isso é uma ajuda muito grande. Imaginem o contrário. Imaginem que estávamos a fazer tudo certinho.
mas que os países para os quais mais exportamos estavam a contrair, estavam a ter um comportamento pior, que as nossas exportações estavam a ficar mais caras e, portanto, conseguíamos exportar menos. Sei lá, porque o preço do petróleo tinha disparado e estava a aumentar. Mas é tudo ao contrário. O petróleo foi mais barato, as nossas exportações foram teoricamente mais baratas, a política do Banco Central Europeu foi ainda mais favorável, as importações foram mais baratas por causa do preço do petróleo também. Os países para os quais exportamos, se tirarmos casos que não justificam um peso significativo, estão a crescer. Então, se isto é tudo assim, as coisas deviam correr melhor do que no ano anterior e não pior. Porquê é que estão a correr pior? Eu creio que no essencial por duas razões. Primeiro, porque a política económica está errada, quer dizer, não promove a confiança necessária para que os investidores possam apostar e acreditar em Portugal. E se o investimento não estiver a acontecer como não está a cair, o emprego começa a abrandar e, inevitavelmente, vai-se refletir ainda mais no futuro. Se não conseguirmos transmitir às famílias e às empresas alguma estabilidade fiscal, se não lhes oferecermos uma visão de confiança para o futuro, evidentemente que o futuro não é tão bom quanto deveria ser. Se associarmos a isso um conjunto de reversões que este Governo fez em áreas estruturais que têm reflexo para a confiança dos investidores, mas também para a competitividade do país, percebemos um bocadinho melhor porque é que estamos a fazer pior do que outros países. E isso é mau. Vamos ficando para trás. Durante os anos de maiores dificuldades, aproximámo-nos. Agora que temos uma situação que não se pode comparar à de 2011, que é uma situação muito mais confortável, com uma conjuntura muito melhor, estamos a ficar para trás. É por isso que nós dizemos que a estratégia económica que está a ser seguida é errada e devia ser substituída. A nossa era muito mais prudente no que respeita aos rendimentos, mas, pelos vistos, deixava no rendimento disponível das famílias mais o ano passado do que o atual Governo está a deixar este ano. Então a nossa abordagem devia ser melhor, porque apostando no investimento, na competitividade e em melhores condições de atratividade fiscal para as empresas, nós estávamos a conseguir gerar mais emprego, mais consumo privado, mais consumo público e investimento público do que aquilo que a atual escolha económica do Governo está a conseguir. Significa isto, portanto, que as escolhas que o Governo tem vindo a fazer estão erradas. E o Governo está a querer manter para 2017 várias destas escolhas. Sabe, no entanto, que não pode deixar de diminuir o déficit, de consolidar. E, como não quer consolidar por causa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista da forma mais saudável, vai consolidar de forma a penalizar mais o crescimento. Quer dizer, o atual Governo não se importa de crescer menos, para usar uma expressão que foi muito popular, poucochinho. O Governo prefere crescer poucochinho, mas manter o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que não se importam que os impostos indiretos paguem a consolidação, mais umas medidas extraordinárias, penalizando com isto a perspectiva de médio e de longo prazo. Ora, quando a estratégia é ir sobrevivendo no apoio que temos no Parlamento, não para governar e para fazer melhor, mas para nos irmos aguentando, é o país que vai ficando para trás. E isto nós, na oposição, não podemos deixar
de acentuar. Nós sabemos também que o Orçamento de Estado, por esta razão, é um orçamento que traz mais injustiça e que cria mais desconfiança para o futuro. Talvez o aspecto que seja mais importante e chocante seja a forma como está a ser lidado a atualização, o aumento das pensões. Reparem bem, nós sabemos que o Estado tem pouco dinheiro ainda para poder fazer grandes atualizações. De resto, tivemos a confirmação neste Orçamento de Estado de que há um problema na sustentabilidade das pensões, uma vez que o Governo disse de uma forma muito direta que ia consignar a receita de um novo imposto para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Quer dizer, como referiu o Primeiro-Ministro, para atirar lá mais para a frente, empurrar 6 anos, contas do Governo, não são as nossas, empurrar mais 6 anos o problema que vamos ter para assegurar o pagamento das pensões. Temos um problema ali, então. É a primeira vez que o Governo, na prática, confessa que há aqui um problema. Ora, se há um problema, significa que o Estado não tem, nas contribuições que são pagas pelos atuais ativos, o necessário para assegurar o pagamento das pensões. Então, se falta lá dinheiro, muito cuidado com os aumentos. Temos de pensar muito bem como é que vamos fazer os aumentos. Estas atualizações estão a ser feitas à custa de transferências do Orçamento de Estado e, portanto, dos impostos dos cidadãos que já pagam contribuições também. Devíamos ser muito cautelosos com isso. O que é que o Governo se propõe fazer? Fazer uma atualização que, como segue o nível da inflação que se julga ter sido registada este ano e que é mais ou menos metade daquela que o Governo espera para o próximo ano, a atualização para o próximo ano significa que as pensões vão todas elas perder poder de compra. Quando o Partido Socialista congelou as pensões em 2010, e congelou-as todas, nós em 2011 descongelámos as pensões mínimas, sociais e rurais. E essas atualizámo-las sempre acima da inflação. Significa isto, portanto, que as pessoas que tinham as pensões mais baixas de todas ganharam poder de compra. Mas é certo que a inflação era muito pequenina. Quase não havia inflação. Mas uma vez que agora há mais inflação, quem não for atualizado por esse valor perde poder de compra. É o que vai acontecer a todos os pensionistas. Mas há aqui qualquer coisa de estranho, porque o Governo diz que lá para agosto do próximo ano, que por acaso é véspera de eleições autárquicas, Licínio, isto não tem nada a ver com a Câmara de Albergaria, nem com outras câmaras do país, lá para agosto o Governo vai fazer as contas e vai saber se a atualização que é feita em cada pensão, tirando as mínimas, porque as mínimas já não contam para este efeito, todas as pensões acima de 275 euros, a atualização que foi feita ficou longe ou perto de prefazer 10 euros por cada mês. Se tiver ficado aquém dos 10 euros, o Governo vai dar um aumento extraordinário. Perguntamos nós, porque não dá desde logo a partir de janeiro? Porque é que está à espera de agosto? Não há dinheiro até agosto? Só em agosto é que vai haver dinheiro? Se o Governo fez as contas e acha que só pode pagar de agosto para a frente, porque é que não paga de janeiro para a frente o mesmo dinheiro? Dá menos por mês, mas pelo menos as pessoas fazem a atualização logo mais cedo, para o ano todo, e ficam a saber com o que contam. Não precisam de vir de férias para saber se vão ter um pouco mais ou não. Ficam a saber já. Porque é que o Governo não faz isto?
Nós sabemos porquê. Porque como tem pouco dinheiro e quer fazer um bonito, quer que isso se sinta mais nos poucos meses que sobram do ano. Dirão assim, bem, mas esse aumento depois pode ser difícil para o ano a seguir. Mas o ano a seguir, ainda temos 2017 à frente, 2018 a gente depois logo vê como é que lá chega. Quer dizer, o Governo vai acertando já com antecedência no calendário que acha que lhe é mais interessante toda a despesa que perdurará para futuro. Vai dizendo desde já que os impostos são certos. E depois, no fundo, a gente sabe o que é que vai acontecer no resto do tempo. O que está a acontecer em 2016. E o que é que está a acontecer? Como o dinheiro não chega para tudo, o Governo depois não gasta. É mesmo assim. Não gasta. Se fosse connosco, quando estivemos no Governo, era um escândalo. Desta vez, aparentemente, os sindicatos ainda não deram pelo problema. Não há assistentes operacionais nas escolas e há escolas que ameaçam fechar porque não há dinheiro. Quando eu era Primeiro-Ministro, isto não acontecia. A dívida dos hospitais está a disparar. Os serviços públicos estão com dificuldade em pagar a tempo e horas. Os fornecedores ficam à espera e continuarão à espera porque não há dinheiro para pagar. E nos hospitais houve mesmo uma ordem. Não se faz mais investimento nenhum daqui até ao fim do ano sem o Ministro autorizar. O Ministro! Se fosse connosco, estavam com certeza a morrer portugueses, porque nós impedíamos a despesa dos hospitais de poderem atuar. Assim, o Estado está à míngua. Os serviços não podem honrar os seus compromissos. E pior do que isso, o Governo não diz quais são exatamente as despesas que está a congelar sem que nenhuma reforma tenha sido feita. O investimento público está a cair 27%. Imaginem agora o à vontade de quem está hoje no Governo e criticava o anterior por não fazer despesa de investimento. Fazem menos, quase 30% menos do que nós e acham que isso não tem problema nenhum. E pior, que nós nem sequer podemos chamar a atenção para o problema. O que é extraordinário. Nós que em tempos de dificuldades investíamos mais no Estado do que eles hoje, supostamente depois da austeridade ter acabado. Percebem alguma coisa disto? Eu percebo. E o que eu percebo é isto. Esta política não é séria. E o que vai acontecer no próximo ano será mais do mesmo se este caminho continuar. Se este caminho continuar. Eu desejaria muito que não continuasse. Porquê? Porque as pessoas no Estado, uma vez que não estamos em emergência financeira, devem poder programar a sua vida. Devem programar a despesa dos seus serviços. Se o Governo acha que essa despesa é excessiva, que diga que é excessiva e que a vai cortar e que explique qual. Mas se acha que ela é precisa, se ela é precisa, deve ser planeada. Assim como numa família, como numa empresa. Se uma empresa quer exportar mais, vai precisar, a partir de certa altura, de reforçar a sua capacidade. Compra mais matérias-primas, pode até necessitar, ocasionalmente, de recrutar mais pessoal para depois satisfazer as encomendas. Mas se na altura em que a procura é maior e em que precisa de aumentar a sua produção, não puder pagar a matéria-prima, não puder reforçar os seus trabalhadores, quando chegar à altura, não tem para entregar e quando não entrega, não lhe voltam a pedir encomendas e a empresa começa a cair na credibilidade dos seus clientes. É isso que se passa com o Estado também. Ora, esta não é uma forma correta de nós programarmos as coisas. Não estamos como em 2010 e em 2011. Todos fizemos muito para hoje viver com outra normalidade. Não é desafogadamente, como às vezes se quer induzir a ideia de que podemos fazer. Mas podíamos perfeitamente programar melhor as coisas sem estar a correr tantos riscos. Ora, justamente
era isso que nós devíamos estar a fazer hoje. Ser mais prudente na forma como se vão restituindo os rendimentos, melhorando a cada ano os rendimentos que as pessoas podem oferir, mas, sobretudo, encontrando uma estratégia económica que possa atrair mais confiança, mais investimento e, com isso, gerar um ciclo virtuoso, positivo, que reforça a nossa capacidade exportadora, a nossa capacidade de gerar rendimento e de gerar emprego. E é por isso que o PSD, não concordando com esta estratégia e sabendo que, se ela for prosseguida, vai conduzir a resultados semelhantes àqueles que temos vindo a verificar ao longo deste ano, decidiu que apresentará, neste processo de discussão orçamental, algumas propostas, poucas, mas de natureza estrutural, que visem justamente responder a estas necessidades. Como consolidar bem, sem ser à custa do aumento disseminado dos impostos indiretos e, portanto, do crescimento da injustiça social, e como atrair investimento, nomeadamente investimento direto externo. Não sei depois se a maioria no Parlamento acolherá bem ou mal as nossas propostas. Nós vamos iniciar agora um ciclo também, ainda hoje explotei esse processo, de procurar marcar encontros com parceiros sociais, de modo a poder ouvi-los para esta estratégia. Não é para saber se se gasta mais um bocadinho ou menos um bocadinho neste programa orçamental ou no outro. É nestas questões centrais, críticas, que também competem à oposição chamar a terreiro, ouvir o seu contributo e as suas perspectivas, de modo a ver se as podemos acolher também nas propostas que viermos a apresentar. Não vamos fazer, portanto, um exercício fechado sobre nós próprios, pensando naquilo que nós próprios já tínhamos pensado e proposto. Queremos também ouvir outras opiniões nesta fase, de modo a saber se as podemos incorporar nesta visão de médio e de longo prazo. A nossa perspectiva, portanto, é positiva sobre o país. Nós podemos crescer mais do que estamos a crescer. Nós podemos atrair muito mais investimento para Portugal. Nós podemos gerar muito menos desconfiança sobre os investidores. Não precisamos de estar a pagar 3 vezes mais juros do que a Espanha, aqui ao lado, há 10 anos. Hoje é o Estado, amanhã serão as empresas. Porque se o Estado enfrenta sempre custos de financiamento muito mais elevados, é uma questão de tempo até as empresas enfrentarem esses custos maiores também, e as famílias. Não estamos a aproveitar bem as condições que temos. E como oposição temos o direito de poder dizer ao país que podemos aproveitar muito melhor estas condições se a política for outra. Podemos crescer mais, ter mais rendimento, conseguir consolidar melhor as nossas contas e, evidentemente, sabemos que esse é um processo que não se esgota num ano, não é num ano que acabamos com o déficit que ainda falta, não é num ano que vamos acabar com a dívida, não é num ano que vamos pôr a economia toda a crescer como cresce a Irlanda, infelizmente, mas há um caminho que podemos fazer sustentadamente para ter esses resultados. O governo que escolha no curto prazo as suas políticas. E este orçamento reflete as escolhas desta maioria. Não são as nossas. Mas sabemos que é muito difícil, já estivemos no governo, nós sabemos que é muito difícil depois fechar um orçamento. Ele já foi todo negociado, de resto, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. O Ministro das Finanças já veio dizer: há aqui pouco espaço para mexer. Eles gostariam muito que houvesse muitas propostas, mas que não tenham muita relevância, porque há aqui pouco espaço para mexer na restrição. Nós sabemos disso. Nós, no passado, negociámos o orçamento com o CDS, que era o nosso parceiro de coligação. E, apesar de estar no governo connosco,
não deixava de ser uma instância de negociação. Nós tínhamos de estar de acordo para poder apresentar o orçamento e ter a certeza de que ele passava no Parlamento. Fazíamos essa negociação, evidentemente. Assim como hoje o Partido Socialista a faz, com a maioria que o apoia. Bem podem os líderes do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda dizer que isto é um governo minoritário do PS. Não, é um governo do PS com o apoio do Partido Comunista e com o apoio do Bloco de Esquerda. O governo é deles, não é nosso. Eles é que o apoiam, é entre eles que se negociam as condições do governo. Não há nenhuma dúvida de que o governo lhes pertence. E são eles que ditam as condições. Nós respeitamos essa equação democrática. É assim. Mas compete-nos a nós dizer qual é a alternativa. E é isso que estamos a fazer. É uma alternativa que não é desconfiada da economia de mercado, social de mercado, que não é desconfiada da Europa, que não é desconfiada do euro, que não olha para a globalização como se fosse a fonte de todos os males, que quer honrar os compromissos. Quem não honra os compromissos e as responsabilidades que foi contraindo, quaisquer que tivessem sido os governos do passado, não inspira confiança para o futuro. Nós assumimos essas responsabilidades, sabemos que isso nos pesa, a todos portugueses, pesa em impostos, pesa em crescimento mais baixo, mas temos de decidir o que é que queremos. Se queremos ficar todos os anos a patinar, a aumentar impostos e a pedir dividendos extra ao Banco de Portugal e outras medidas extraordinárias para ir mantendo a coisa a boiar, ou se queremos, de facto, virar a página, crescer como deve ser e dizer a todos os nossos parceiros europeus que não somos menos do que eles, que temos todas as condições para ser uma economia muito competitiva, disse-o na campanha eleitoral e reafirmo hoje. Temos uma geração extraordinariamente bem qualificada hoje, aberta à inovação, um país com muita segurança, não obstante os focos dos últimos tempos, que espero sejam devidamente atendidos pelo Governo, mas somos um país com um nível de segurança que não se compara à grande maioria dos países, mesmo na Europa. Temos uma atratividade natural porque as pessoas gostam de vir a Portugal, gostam de Portugal e dos portugueses. Quando trabalhamos bem para fora, esse trabalho é reconhecido e gera confiança. Temos instituições do ensino superior que hoje conseguem exportar esses serviços, é extraordinário. Cada vez é mais elevado o número de estudantes estrangeiros a frequentar e a pagar propinas em Portugal, o que é extraordinariamente positivo. O que é que nós precisamos então? Precisamos de ter a estratégia certa, sermos determinados, não sermos desconfiados relativamente àqueles que podem ser nossos parceiros e ajudar-nos a crescer. E facilitar a vida às pessoas em estabilidade, em previsibilidade, não andando a fazer de conta que tudo está bem quando há problemas para resolver e tomando as medidas sempre que são as mais adequadas para resolver os problemas, independentemente de saber se vamos ter amanhã eleições autárquicas, depois para o Parlamento Europeu, ou depois para a Presidência da República, ou outras quaisquer. Dizendo às pessoas que não estamos a fazer cálculos de cabeça, a ver o que vamos dar, a contar com as eleições, mas que estamos a fazer o melhor que sabemos para que o nosso país esteja bem lá em cima e possa alcançar os melhores resultados. É isso que nós continuamos a querer no PSD, apesar de estarmos na oposição. E é por isso que podemos esperar ser levados a sério pelos portugueses, porque nós levamos os portugueses e o país a sério. Muito obrigado.